Graça e paz mais uma vez. Quando nós lemos a Escritura e ao lermos a Bíblia, podemos aplicar geralmente as experiências da nação de Israel às nossas próprias vidas. No livro de Êxodo, há um incidente registrado em que mostra como decisões ruins de outras pessoas podem afetar da mesma forma que as nossas próprias decisões. E Deus, na sua compaixão, tem sempre um caminho de redenção, mesmo quando nós ou alguma outra pessoa próxima tenhamos optado por uma outra possibilidade. A compaixão de Deus pode criar um caminho que nos leva além. Porque depois da nação de Israel escapar do Egito, o povo caminhou através do deserto até a fronteira da terra. 2 anos completos, ouvindo o quanto aquela nova terra seria maravilhosa, que era um lugar de grande fertilidade e onde os animais poderiam ser alimentados. Repetidas vezes, eles ouviam a descrição da terra como um lugar que emanava o leite e o mel. E agora, eles estão prestes a entrar e tomar posse dessa nova terra. O povo todo, cerca de 2 milhões de pessoas, estavam ansiosos para deixar o deserto para trás em troca daquele lugar próspero que Deus havia prometido. Na hora de tomar a decisão correta, entrar na terra e tomar posse da bênção, eles tomam uma decisão trágica. Quando os 12 espias que foram enviados para fazer o reconhecimento da terra retornaram, somente 2 deles, Josué e Caleb, trouxeram informações otimistas. Os outros 10 cederam ao medo e aconselharam precaução e segurança imediata. Eles disseram: olha, não podemos subir contra aquele povo, é mais forte do que nós. Josué e Caleb tentaram persuadir e convencer o povo de que Deus iria lhes dar a vitória, mas a congregação ficou do lado da maioria dos espias. Não se esqueça daquilo que é mais importante. Deus prometeu ao povo que se eles atravessassem o Jordão, Ele mesmo os ajudaria a derrotar os cananeus que naquele momento ocupavam aquela terra prometida. Só que o povo teve medo, preferiu continuar vivendo no deserto, em vez de se arriscar a uma derrota diante dos inimigos. Se eles confiassem em Deus, certamente teriam que enfrentar algumas batalhas, mas ao final estariam numa situação muito melhor, tanto no plano físico quanto no espiritual. Apesar de as promessas de Deus e das oportunidades que despontavam diante deles, optaram pela melhor segunda opção. E tomaram a decisão e não havia mais como voltar atrás. Tentaram mudar de ideia no dia seguinte, mas Deus lhes avisou que naquele momento já era tarde demais. A sorte estava lançada. E o caminho a ser percorrido nos próximos 40 anos, ou seja, o resto de suas vidas, seria inalterável. Podemos retroceder os ponteiros dos nossos relógios, ou deixar na parede um calendário desatualizado, mas apesar de tudo isso, a marcha implacável do tempo continuará. Muitas decisões que nós tomamos às vezes são irrevogáveis. Somos livres para lamentar decisões, mas não podemos retornar a algumas delas. Não podemos desfazer alguns votos. Em alguns casos é inútil o choro. Ore, mas o que fazer? Às vezes conseguimos alterar as decisões, mas isso não é muito normal. As consequências da incredulidade de Israel não foram agradáveis. Eles pagaram um preço contínuo por não aceitarem a oportunidade oferecida por Deus. Na verdade, acabaram vagando pelo deserto por mais 38 anos, tempo suficiente para que toda aquela geração de adultos ficasse no deserto. Somente as pessoas menores de 20 anos, na época da decisão, haveriam de entrar na terra. Apesar de muitos anos de combate e caminhada no deserto, como consequência da decisão errônea de seus pais, o juízo muitas vezes é inegociável.
povo teve a liberdade de tomar a sua decisão, mas não teve a liberdade de escolher as consequências. Talvez você pense que seja exagerado, que só Deus poderia mudar aquilo. Deus trata pecados e não trata pecado grave de maneira suave. Houve denúncias, ira, ressentimento, houve conflito em meio à multidão. O povo ficou amargo, queixoso, irado com Deus, que em primeira instância fora quem os colocaram naquela vida. Moisés precisava controlar a nação, não era uma tarefa simples. Na verdade, algum tempo depois ele ficou tão irado que deu uma batida em uma rocha com a sua vara, em vez de falar com ela, conforme a instrução de Deus. Em razão dessa desobediência, também não entrou na terra prometida. Então o que Deus fez, já que seu povo preferiu uma outra opção? O que ele fez, já que Israel não poderia tratar um pecado grave de forma suave? A disciplina de Deus não significa que Ele se retira da nossa vida, das nossas circunstâncias. As boas novas são que Ele não nos abandona. Deus não abandona o seu povo. Deus não age como um pai que abandona o filho. Mas em vez disso, Ele toma seu povo pela mão. Ele ensina a respeito da seriedade da desobediência e a respeito da maravilhosa graça que tudo envolve. Ele transformou a decisão como aquilo que seria a melhor escolha para o futuro do povo. É tempo de tomar coragem, sair em busca da esperança. Essa é uma triste história onde Deus trouxe uma esperança. A disciplina de Deus não significa que Ele se retira. Deus agirá conosco onde quer que nos encontre, mesmo que seja em meio ao que parece ser um deserto interminável. Deus fará o que sempre fez. Ele nos guiará, Ele nos proverá graça e perdão. Não nos abandona por termos tomado uma decisão insensata. Às vezes a nossa estupidez é que revela as mais lindas e belas reações do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você encontre em Deus uma nova oportunidade, um tempo de recomeço. Para você que acha que não tem saída, há em Deus uma possibilidade melhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.